Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais de processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhard, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 91, que trata do reconhecimento físico ao reconhecimento virtual e facial. Professor Marcos, o que podemos dizer do nosso reconhecimento físico e das exigências do Código de Processo Penal e as novas decisões, as últimas decisões do STJ sobre o reconhecimento, que é um problema bastante acentuado, tanto para a investigação quanto para o processo e o julgamento? Professor Nereu, eu não tenho dúvida nenhuma que o mais importante desse caminho todo, nessa quadra que nós já estamos caminhando, é conversarmos sobre o reconhecimento virtual, o reconhecimento facial. Eu não tenho dúvida disso, mas para poder chegar lá, nós precisamos dar um pontapé. E esse pontapé, depois de muito tempo, é possível se dizer que desde o século passado, o STJ trouxe uma interpretação, lançando diretrizes acerca do artigo 226 do Código de Processo Penal. E isso aconteceu, muito embora, claro, tenha acontecido tardiamente, somente no ano de 2020, mas aconteceu pelo um voto do ministro Rogério Schietti, que propôs diretrizes ao reconhecimento presencial, físico, né, no seguinte sentido, são 4 diretrizes mínimas. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226, cujas formalidades constituem garantia mínima. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita. E mais do que isso, não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo. No terceiro momento, o ministro Schietti ainda revela: pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Não tenho dúvida. Quarto ponto, esse é muito importante também. O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia ao reconhecer, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. O STJ tem reiteradamente, professor Nereu, confirmado essa decisão do ministro Schietti e, momentaneamente, nós temos aqui uma outra dificuldade que, salvo melhor juízo, ainda não alcançou julgamento pelo STJ, já deve ter chegado no STJ, mas ainda não alcançou o julgamento pelo STJ, que é a questão dos reconhecimentos por videoconferência. Nós temos uma série de audiências acontecendo por videoconferências no Brasil e os presos encontram-se nas respectivas casas carcerárias e, para fins de facilitar a audiência e prover os próximos atos procedimentais, os magistrados têm trazido a possibilidade de reconhecimento virtual por videoconferência. Então, eu tenho lá a vítima, ou eu tenho lá uma testemunha, e essa testemunha vai ser colocada com o vídeo da pessoa que está lá no presídio, para que ela possa reconhecer ou não. Bom, aí, isso, evidentemente, estando fora do 226, nem se discute. Nós já temos parâmetros sobre isso, o STJ já deu. Mas a questão aqui é muito além disso. Por quê? Porque não há previsão legal dessa modalidade de reconhecimento. E por que deveria ter previsão legal? Por vários motivos, evidentemente, mas basicamente porque certamente esse reconhecimento é um reconhecimento excepcional e, evidentemente, que ele deve ter mais requisitos e garantias do que o reconhecimento físico, do que o reconhecimento presencial. Isso, professor Marcos, o artigo dos 226 do Código de Processo Penal nos fornece os parâmetros para o reconhecimento físico. Tá? O que nós observamos na aplicação normativa aqui não é aplicado integralmente o artigo 226 e especialmente o seu inciso 3º. Aliás, o inciso 4º, que diz:
do ato de... aliás, o terceiro, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, para efeito de intimidação, outra influência, não diga a verdade, deverá ser reconhecida. Mas esse reconhecimento, segundo o inciso segundo, diz o seguinte, expressamente, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, as pessoas devem ter semelhança com aquela que vai ser reconhecida, justamente para evitar reconhecimentos fictícios, reconhecimentos falsos. E como o professor Marcos falou, realmente o reconhecimento por videoconferência não é propriamente um reconhecimento, ele não está previsto em lei. Claro que há uma discussão doutrinária se esse reconhecimento por videoconferência ou esse reconhecimento que é feito sem a observância do artigo 226 do CPP é um reconhecimento ou não. Alguns falam que defendem que esse reconhecimento que é feito por videoconferência, ou esse reconhecimento na sala de audiência, quando o juiz pergunta à testemunha, por exemplo, ou à vítima, se reconhece a pessoa que está sentada ao lado do advogado, ou no fundo da sala, como sendo o autor do fato, como sendo o réu. Evidentemente, ela vai olhar para a pessoa está algemada, só há um réu na sala de audiência, né? Então, evidentemente que isso pode induzir ao reconhecimento. Mas essas são problemáticas do reconhecimento físico e o de videoconferência. Mas, atualmente, com as novas tecnologias que estão criando um verdadeiro universo virtual, nós vamos ter, seguramente, uma discussão muito importante sobre o reconhecimento facial, né? E o reconhecimento através dos softwares de reconhecimento facial. E eles têm sido muito questionados em face dos erros que vêm ocorrendo e do questionamento pela invasão, que há uma invasão insidiosa à privacidade e do controle físico, o controle físico, político e social que decorrem desses softwares de reconhecimento e de uma vigilância permanente e contínua em locais públicos, semipúblicos e até em locais privados. Esses softwares criam um verdadeiro protótipo de faces, de rostos, e através do método comparativo faz a comparação de fotografias, imagens, mas de fotografias e imagens pré-existentes a esse ato de reconhecimento. Aí nós podemos perguntar, de onde vieram essas fotografias? Em que época foram produzidas as fotografias, as imagens? Nós sabemos que esses softwares se alimentam de fontes como arquivos policiais, registros de identificação, registros de condutores, banco de dados, órgãos públicos, videocâmeras de locais públicos, de locais privados, perfis de redes sociais como Facebook, Instagram, etc. Mas o objetivo é identificar o sujeito, o grupo de pessoas cometeram um determinado delito, se são fugitivos, se são criminosos, ou seja, ver onde estão os suspeitos ou autores de crime. É claro que há todo um oráculo em torno das novas tecnologias, dos algoritmos, da inteligência artificial, né? E é uma situação criada cotidianamente, modernamente, no século XXI, mais problemática que o próprio oráculo, né, das priscas aéreas, né? Porque no oráculo ainda não se sabia o que ia ser dito. Agora, com o oráculo das novas tecnologias, nós vamos já saber de antemão o que vai ser, quem vai ser reconhecido, o que vai ser dito, né? Nós temos dois artigos que saíram no New York Times, um em 2018, que diz que o acerto nos reconhecimentos foi de 99% quando as fotos eram de homens brancos. Mas quanto mais escura a pele, maior a incidência de erros. E no caso específico das mulheres negras, isso chegou a 35%. Tá? A incidência de erros no reconhecimento facial de mulheres negras chegou a 35%. Tá? Isso demonstra que a diferença da vida física e biológica acaba por contaminar esses reconhecimentos através da inteligência artificial. É claro que a inteligência artificial
vai se estruturar basicamente a partir desses dados, né? Desses dados recolhidos de diversas fontes, que nunca se sabe realmente se esses dados são verdadeiros, são falsos, né? E é difícil para se impugnar esse reconhecimento facial. Praticamente é impossível se questionar esses reconhecimentos faciais. E a segunda matéria de 2020, a primeira foi de 2018, informa que os programas de reconhecimento facial estão sendo utilizados em praticamente todos os estados norte-americanos. E, segundo as autoridades, não é possível confiar nos resultados fornecidos pelos programas para efetuar uma prisão. Os documentos sugerem que nem sempre esses reconhecimentos são verdadeiros e que a hipótese de erro é muito elevado. Por isso, estão exigindo a documentação de outras evidências para tornar o reconhecimento facial como verdadeiro, né? Claro que os reconhecimentos faciais são empregados na maioria dos estados norte-americanos, inclusive pelo FBI, né? Mas e há um dado lá nesse mesmo artigo que diz que as autoridades da Flórida, por exemplo, consultaram o sistema de reconhecimento, consultam em torno de 4.600 vezes por mês. Então, é uma metodologia de busca de prova, busca de indícios de investigação bastante utilizado, né? Mas, contudo, ultimamente, em algumas cidades, como São Francisco e na Califórnia, o uso desses softwares e dos bancos de fotografias e imagens foram proibidos em face das graves violações à privacidade que foram constatadas e das correspondências falsas entre o que estava no banco de dados e o que foi verificado pelos softwares de reconhecimento facial. Então, os perigos, professor Marcos, e os riscos do reconhecimento facial não diferem muito, talvez sejam até maiores do que os próprios reconhecimentos físicos, do reconhecimento físico está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, né? Então, a problemática, me parece que com os softwares, com esse oráculo da inteligência artificial, das novas tecnologias, dos algoritmos, continua o mesmo, isto é, o reconhecimento está sendo feito dos mesmos de sempre, né? Ou seja, os que são incluídos no sistema criminal são os mesmos de sempre, ou seja, via de regra, os excluídos do sistema de bem-estar. Exatamente. Esse foi o episódio número 91 do Conecta Podcast, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt, do reconhecimento físico ao virtual. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube.